O milionário para quando vê mendiga negra com 3 bebês e a verdade surpreende todos. Ele estava lá, parado na enorme janela do seu apartamento luxuoso na Avenida Paulista, olhando para a cidade que parecia obedecer ao comando das suas fortunas. Luzes brilhavam, carros passavam rápido, e aquele chão de vidro refletia toda a arrogância de quem ganhou o mundo no pulso. Mas então, algo, ou melhor, alguém, quebrou o vidro frio dos seus pensamentos. Na calçada, num cantinho esquecido, sob um mar de concreto e passos apressados, uma mulher negra estava agachada, encolhida contra o vento cortante. Usava roupas rachadas, maltratadas, e seus olhos marejados não escondiam o cansaço que dava peso a seus ossos. Ao redor dela, 3 bebês dormiam enrolados em panos puídos, como se fossem vitrines frágeis de uma história que ninguém queria ver. Ele engoliu em seco. O brilho da cidade, o sucesso, as festas, os carros caros. Tudo ficou pequeno diante daquela cena crua e implacável. Dentro do peito, o nó se apertou, a garganta travou, as mãos começaram a tremer como se o chão sumisse aos poucos. Por que ela estava ali? Como aqueles bebês sobreviviam todos os dias naquela gélida calçada da Paulista? De repente, a rotina milionária parecia um filme distante. Um peso estranho e urgente o puxava para baixo, da vida real, para a vida dela. Ele desceu as escadas, afastando o silêncio confortável do prédio. Na rua, o barulho da cidade parecia mais alto, quase agressivo. Ao se aproximar, o olhar dela se cruzou com o dele. Olhos que carregavam não só sofrimento, mas uma força ancestral, feroz, uma resistência invisível que queimava em cada respiração. Ela não disse nada. Ele se sentiu estranho, desconfortável, mordido pela insegurança e pela expectativa de quem está prestes a quebrar todas as próprias certezas. Aquela mulher, aquela estranha, era um enigma que ele nunca imaginou querer desvendar. A tensão entre eles era palpável. Pessoas passavam, olhares desconfortáveis, cochichos que pareciam condenar aquele encontro improvável. Alguns perguntavam: "O que esse rato de luxo quer aí? Não viu quem ela é?" Outros só observavam, curiosos, como se um instante pudesse explodir a qualquer momento. Quando finalmente abriu a boca, a voz dela era baixa, seca, carregada de segredos nunca ditos. A jovem mulher revelou pedaços de uma história que atravessava gerações. Uma história tão ligada à família dele que parecia arrancar máscaras do passado, expor sombras que ele jurava enterradas, invisíveis para o mundo e para ele mesmo. Todo mundo ao redor parecia escurecer enquanto aquelas palavras subiam e desciam, mudando cada coisa que ele acreditava saber sobre si e sua fortuna construída no desprezo e na indiferença. Mas a reviravolta não passou despercebida. Seu velho amigo, que sempre era a voz da razão pragmática, apareceu como um aviso urgente, ameaçando o caos que essa aproximação podia causar. Negócios. Cada bebê parecia despertar memórias enterradas que o desconcertavam. Facetas de uma vida que ele fingia não ter. No silêncio frio daquela noite, entre a batalha interna que queimava seu peito, ele percebeu. Aquele encontro era mais que um choque social. Era uma questão de vida ou morte para sua alma. Mas o que vem a seguir? Que segredos ainda vão surgir? E como lidar com um passado que quer gritar no presente, enquanto todas as forças tentam silenciá-lo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ele ficou ali, paralisado, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente.
Histórias de luta, dor, um legado que ele nunca desconfiou que pudesse ser seu. O peso do passado empurrava-o para frente, mas uma voz interna, a do amigo sempre pragmático, rangia nos seus ouvidos. Umas batidas rápidas de um coração inquieto pulsavam como um alerta, mas ele mal teve tempo de processar tudo isso. Então, como um raio que corta a noite, uma explosão ressoou. O barulho de um vidro quebrando ecoou pelo ar, seguido de gritos que cortavam a multidão como facas. Todos viraram-se, braços se ergueram, vozes gritaram. Ele olhou para a mendiga, mas não estava mais vendo os olhos cansados e desprotegidos daquela mulher. Em um segundo, uma figura surgiu, correndo em sua direção, com uma máscara de raiva transbordando. Era um homem, maltrapilho e agressivo, e quando seu olho, ele gritou ofensas. Palavras pesadas que atingiram em cheio o peito de quem sempre se achou intocável. Você acha que pode ignorar o que você fez? Os olhares de curiosidade da multidão transformaram-se em um mar de espanto. Ele tentou entender. A garganta seca, as pernas tremendo como se a terra estivesse se movendo sob os seus pés. O ar carregava o cheiro da cidade e um perfume estranho que misturava álcool e desespero. A mulher levantou-se. Sua expressão mudava. Agora de cansaço a algo que parecia reconhecer. Frustrada, mas resoluta. Por favor, não faça isso. Sua voz era um sussurro, uma súplica perdida num grito que dominava o espaço. O homem não teve dó. Continuou a lançar palavras como pedras. Você é o responsável pela nossa miséria, por tudo que ela passou. Você não pode simplesmente olhar para o outro lado. Um nó se formou na garganta do milionário. A revelação o acertou como um soco. Como ele poderia estar relacionado àquela história? O que exatamente ele fez? A corrida da vida pareceu aumentar de velocidade. Ele olhou para a mendiga, os bebês em seus braços. Seu passado não era apenas dela, era uma parte dele também. Um egoísmo disfarçado de sucesso. A multidão crescia em torno dele. Pessoas murmurando, apontando, e em cada murmúrio o peso da culpa aumentava. A sensação de controle desvanecia como fumaça no ar. Já não era mais uma simples caridade. Era algo que pesava na consciência ao ponto de deixá-lo à beira do desespero. E no meio daquela confusão e caos, algo começou a se desenrolar. Os bebês despertaram, um chorando, outro com o olhar vazio. Mas o terceiro olhou bem nos olhos dele, e por um instante, as paredes que cercavam seu coração se despedaçaram. Havia uma conexão, um fio invisível que os unia em uma verdade devastadora. Então, o homem sacou uma arma, erguendo-a na direção do milionário. O tempo parou. O mundo ao redor parecia desaparecer, tudo em câmera lenta. O suor escorria pela têmpora, o medo apertava o peito. Era um momento de verdade, uma escolha difícil, e enquanto todos aguardavam a próxima ação, a atmosfera carregava uma eletricidade que ninguém ousava tocar. Ele teria coragem para enfrentar seu passado? As palavras da mendiga, os gritos do homem ao seu lado, as lágrimas dos bebês. O que ele realmente era? Com a arma apontada, um som abafado ecoou, e ele sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. O que aconteceria em seguida? Estaria pronto para descobrir a verdade que a vida lhe destinou? O tempo parecia parado. A arma ainda estava apontada e o silêncio ensurdecedor cobrava cada um na multidão. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Uma voz, fina e aguda, interrompeu o caos. Para! Ele não tem culpa! Todos se viraram, e quem se destacou foi uma menina. Não mais que 10 anos. Ela se aproximou, olhos grandes e brilhantes, como se carregasse no peito todo o peso do mundo. Você não entende. Ele não é como você pensa. A voz dela tremia, mas tinha uma firmeza que poderia parar tempestades. O homem com a arma hesitou, seu olhar confuso, quase perdido. A mulher negra atrás dele olhou para a menina,
E nesse instante, algo mudou. Todos na rua seguiram o fio de esperança que parecia surgir. Essa história não é só sobre o que ele fez. A menina continuou, sem recuar. É sobre todos nós, sobre ela, sobre você. E ao apontar para a mulher que estava agachada, seus olhos se moldaram em uma mistura de raiva e compaixão. Ela abriu a boca como se quisesse gritar, mas as palavras ficaram presas. Você não sabe a verdade. O ar parecia ficar mais denso enquanto a multidão segurava a respiração. Ele, o milionário, estava em choque. O que essa criança sabia? Qual era essa verdade? O passado dele estava prestes a desmoronar diante de todos. A tensão girava como uma tempestade, e a menina parecia ser o único porto seguro nessa confusão. O homem, ainda com a arma na mão, olhava para a menina, confuso, como se uma luz estivesse começando a brilhar em meio às trevas. Ela hesitou, se virou e, em um gesto desesperado, apressou-se até a mulher negra. Ao chegar perto, segurou a mão dela e a puxou para cima. Precisamos contar. Eles têm que saber. A mulher, que estava agachada, com os olhos marejados, parecia um pouco perdida, mas a determinação da menina a resgatou. As vidas deles estão entrelaçadas. Ela não é só uma mendiga. São vidas perdidas por causa das escolhas que outros fizeram. As palavras da menina cortavam a tensão como uma faca afiada. O milionário sentiu a adrenalina correr em suas veias. O que estava acontecendo? A verdade que ele pensava que sabia sobre si mesmo e sobre sua riqueza desmoronava bem na sua frente. A história não era só dele, era de todos ali presentes. Naquele momento, não era mais sobre dinheiro ou sucesso. Era sobre conexões, sobre vidas que se entrelaçavam de formas que ele nunca poderia imaginar. O homem com a arma abaixou um pouco a arma, como se estivesse lutando contra os maremotos da raiva dentro dele. Ele olhou para a menina e, em um instante de fragilidade, sua expressão se transformou. O que você sabe sobre mim? As palavras escaparam dos lábios dela, e a multidão se aproximou, a curiosidade crescendo como fogo. Mas antes que ela pudesse responder, a cena mudou em uma explosão de som, ecoando na noite. Um grito cortou o ar e a multidão se agitou, as pessoas empurrando umas às outras em busca de fuga. Uma sirene de polícia começou a tocar ao longe, e todos, exceto o grupo naquele pequeno círculo, se dispersaram como folhas ao vento. O milionário, a menina, a mulher e o homem, congelados em um momento tenso, olhares fixos uns nos outros, alternando entre medo e expectativa. O que aconteceria a seguir? O que mais eles não sabiam? O que mais a menina tentaria revelar? A sirene se aproximava mais, e o tempo parecia escorregar pelas suas mãos. Eles estavam prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora do que nunca imaginaram. O tempo parecia parado. A arma ainda estava apontada, e o silêncio ensurdecedor cobrava cada um na multidão. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Uma voz, fina e aguda, interrompeu o caos. Para! Ele não tem culpa! Todos se viraram, e quem se destacou foi uma menina, não mais que 10 anos. Ela se aproximou, olhos grandes e brilhantes, como se carregasse no peito todo o peso do mundo. Você não entende, ele não é como você pensa. A voz dela tremia, mas tinha uma firmeza que poderia parar tempestades. O homem com a arma hesitou, seu olhar confuso, quase perdido. A mulher negra atrás dele olhou para a menina e, nesse instante, algo mudou. Todos na rua seguiram o fio de esperança que parecia surgir. Essa história não é só sobre o que ele fez. A menina continuou sem recuar. É sobre todos nós, sobre ela, sobre você. E ao apontar para a mulher que estava agachada, seus olhos se moldaram numa mistura de raiva e compaixão. Ela abriu a boca como se quisesse gritar, mas as palavras ficaram presas. Você não sabe a verdade. O ar parecia ficar mais denso, enquanto a multidão segurava a respiração. Ele, o milionário, estava em choque. O que essa criança sabia? Qual era essa verdade?
O passado dele estava prestes a desmoronar diante de todos. Naquele momento, não era mais sobre dinheiro ou sucesso. Era sobre conexões, sobre vidas que se entrelaçavam de formas que ele nunca poderia imaginar. O homem com a arma abaixou um pouco a arma, como se estivesse lutando contra os maremotos da raiva dentro dele. Ele olhou para a menina e, em um instante de fragilidade, sua expressão se transformou. O que você sabe sobre mim? As palavras escaparam dos lábios dela, e a multidão se aproximou, a curiosidade crescendo como fogo. Mas antes que ela pudesse responder, a cena mudou em uma explosão de som, ecoando na noite. Um grito cortou o ar e a multidão se agitou, as pessoas empurrando umas às outras em busca de fuga. Uma sirene de polícia começou a tocar ao longe e todos, exceto o grupo naquele pequeno círculo, se dispersaram como folhas ao vento. O milionário, a menina, a mulher e o homem, congelados em um momento tenso, olhares fixos uns nos outros, alternando e... O que aconteceria a seguir? O que mais eles não sabiam? O que mais a menina tentaria revelar? A sirene se aproximava mais e o tempo parecia escorregar pelas suas mãos. Então, antes que houvesse tempo para digerir tudo o que havia acontecido, um novo grito ecoou. Dessa vez, não era um grito de terror, era uma voz conhecida, mas todos pensavam ter desaparecido naquele turbilhão de emoções. Parem todos! Não se movam! Era uma voz feminina, firme e inconfundível. Todos se viraram novamente, e ali, entre a multidão dispersa, surgiu uma mulher com um olhar intenso, uma expressão que misturava raiva e dor. Era a mãe da mulher negra. Vocês não entendem. Essa mulher é minha filha. O murmúrio que se espalhou entre a multidão soou como um trovão. Mas ainda havia mais. E vocês dois têm mais em comum do que imaginam. Ela olhou diretamente para o milionário e, em seguida, para o homem com a arma. A verdade sobre quem realmente é vocês vai fazer suas cabeças rodarem. A tensão ficou insuportável. O homem olhou incrédulo para a mulher, a arma quase deslizando de sua mão. O milionário estava paralisado, o coração batendo forte. Aquela mulher não estava ali apenas para revelar verdades, mas para reescrever a história deles. Você! Ela apontou para o milionário. As palavras dela soavam pesadas e carregadas. Você é mais do que um rico filho da puta. Você fez parte disso. Eu sei quem você é. Quem você realmente é. As correntes do passado estavam se rompendo. E a revelação estava prestes a mudá-lo. Tudo de maneira que ninguém poderia prever. Uma verdade escandalosa estava prestes a vir à tona. E todos ali estavam prestes a descobrir o quanto o destino podia ser cruel e irônico. A multidão parou em silêncio absoluto, enquanto ele lutava contra a realidade que se desenrolava diante de seus olhos. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? O que mais a vida havia escondido por tanto tempo? A sirene da polícia se aproximava, mas a única coisa que importava era o que aquela mulher estava prestes a revelar. E com isso, mais perguntas surgiram, mais dúvidas se agigantaram, e o peso da verdade se tornou quase insuportável. O silêncio ficou ainda mais opressivo quando a mulher começou a falar. Ela olhou para o milionário e disse: "Você não sabe quem você é, não realmente. E essa história, envolvendo minha filha e eu, é muito mais complicada do que você imagina." As palavras dela eram como um veneno que cortava a atmosfera, e todos na multidão sentiam que estavam prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. A tensão era intensa. O homem com a arma, ainda confuso, olhava ora para a mulher, ora para o milionário. Ele começou a abaixar lentamente a arma, mas o olhar da mulher continuava fixo. "Quem você pensa que é?" O tom dela subiu. "Você tem dinheiro e poder, mas o que você fez para conquistar isso? Você não sabe sobre as vidas que destruiu neste caminho." A multidão estava em silêncio,
mas o coração do milionário parecia um tambor ensurdecedor. Ele nunca se sentira tão exposto. Eu nem sei do que você está falando. Sua voz vacilou, e as palavras soavam como uma mentira que ele próprio estava começando a acreditar. Não, você sabe sim. A mulher deu um passo à frente. Seus olhos ardiam de uma dor profunda. As decisões que você tomou, as vidas que você pisoteou, você não se importa. Ela gesticulava com as mãos nervosamente, sua emoção intensificando a cena. Você não é o único que viveu isso. Eu vi o que você fez à nossa família. Todos esqueçam a sua máscara de sucesso e enxerguem o rosto real das consequências disso. A cada palavra, o milionário sentia o nó na garganta apertar ainda mais. Aquela mulher não estava apenas falando sobre um passado distante. Ela estava se referindo a algo que pulsava nas sombras de sua vida. Algo que ele tinha se esforçado para ignorar. E de repente, enquanto pensava nisso tudo, algo brilhante reluziu na mão do homem, como um lampejo, e o tempo parecia parar novamente. Foi então que ele puxou o gatilho. Mas não para atirar no milionário. Não. A bala passou rápida, cortando o ar, mas o que ninguém esperava aconteceu. No lugar em que antes estava a mulher negra, agora havia um espelho estilhaçado. O impacto produziu uma explosão de vidro, e todos se viraram, assustados. Gritos, pânico. E no meio da confusão, um pequeno corpo foi jogado ao chão. A menina que havia intervido para proteger o milionário estava agora ali, caída. A incredulidade tomou conta do ambiente. Não, não! O grito da mãe ressoou pelo ar, cheio de desespero. O homem, ainda paralisado pela brutalidade do que acabara de fazer, olhou em volta, como se quisesse se esconder da cena que ele mesmo provocara. O milionário saiu de seu estado de choque, e tudo o que ele uma vez achou que sabia desmoronou. Ele se jogou em direção à menina, que jazia no chão, o olhar fixo, quase perdido. O caos à sua volta se tornara um eco distante. Chamem ajuda! Suas palavras estavam carregadas de pavor, e o coração batia forte no peito. Ela não pode morrer! As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher negra, enquanto a dor dela quebrava a barreira do tempo e espaço. A verdade era que a conexão entre todos ali era mais forte do que qualquer um poderia imaginar. O homem, agora tomado pelo arrependimento, soltou a arma. Um gesto que parecia tardio, mas necessário. O que eu fiz? O que eu fiz? O desespero em sua voz fornecia um eco do que estava acontecendo dentro do milionário. Eles estavam todos marcados, de uma forma ou de outra. As vidas no chão estavam entrelaçadas por linhas invisíveis de dor e história. Enquanto o tumulto crescia, as sirenes se aproximavam mais. Uma nova pergunta surgia nas mentes de todos. O que aconteceria quando a polícia chegasse? O que forçaria a revelar? O que mais aquela menina, a mulher, o homem, o milionário e todos os outros escondiam? A verdade estaria pronta para ser exposta de uma vez por todas, e a dor que parecia superar tudo deixaria muitos em pedaços. O caos enlouquecido da cena expelia uma nova verdade, um ciclo de consequências que os unia mais do que a dor pôde separar. O milionário, mais do que nunca, enfrentava seu passado, e o futuro era uma grande interrogação. O que poderiam fazer agora? As respostas estavam ali, flutuando no ar, à espera de serem descobertas. O silêncio ficou ainda mais opressivo quando a mulher começou a falar. Ela olhou para o milionário e disse: "Você não sabe quem você é. Não realmente. E essa história, envolvendo minha filha e eu, é muito mais complicada do que você imagina." As palavras dela eram como um veneno que cortava a atmosfera. E todos na multidão sentiam que estavam prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Você destruiu vidas. Ninguém que eu conheço pode ser tão insensível. O celular da mulher estava em sua mão e o display iluminou seu rosto com um brilho aterrado. Ela o levantou como se fosse uma arma, mas o que veio a seguir mudou tudo. "Saiba que você tem um irmão", ela gritou, sua voz forte ecoando como um trovão. O ar ficou pesado, e a multidão parou. O homem com a arma hesitou.
Sua expressão virou confusão total. Um irmão que você não sabia que existia. A vida que você tomou de mim, de nós. As palavras a seguir dela foram como uma facada. Ele está preso por sua causa, por sua ambição. Você o abandonou. O impacto daquelas revelações fez o coração do milionário acelerar. Ele ficou paralisado, o rosto pálido, enquanto as conexões que nunca soube que existiam começavam a se entrelaçar. A mulher negra olhou para sua mãe, depois para a menina no chão, e o desespero começou a misturar-se com uma nova esperança. Você não sabe a verdade, e ela pode salvá-lo ou destruí-lo. A multidão assistia, os olhos arregalados. O choque era palpável. E a tensão crescente deixava todos quase sem respirar. O homem com a arma, ainda em estado de choque, finalmente abaixou o olhar. O que você está dizendo? Que eu tenho um irmão? Isso não faz sentido. A voz dele tremia, e a mão que segurava a arma quase escorregou. Você se importa mais com o dinheiro do que com a família? A mulher gritou, e seus olhos brilharam com uma raiva que poderia rasgar o céu. Mas essa história é mais que isso. É sobre como parte do que você fez chegou até nós, e sua culpa se alimenta dos nossos sofrimentos. O milionário sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. Ele se lembrou de momentos de sua infância, de um irmão que havia desaparecido misteriosamente e que sua família sempre dissera não falar. O nó na garganta aumentava a cada instante. Não, isso não pode ser verdade. Suas palavras saíram em um sussurro. Mas é. A mulher prosseguiu sem recuar. Ele estava com a mãe dele quando você fez sua escolha. Aquela opção que destruiu tantas vidas, e a vida dele está em suas mãos agora. O choque na multidão parecia cortar o ar. Ninguém se atrevia a respirar, com os olhos fixos no milionário, aguardando a próxima reação de alguém que sempre se viu no controle. Ele tropeçou um pouco, em busca de apoio, e suas memórias começaram a vir à tona. Pedaços de um passado que ele tentara enterrar. Então o homem com a arma, finalmente confrontando seus próprios demônios, ergueu a cabeça. Eu não sei o que fazer com tudo isso. A fragilidade no olhar dele expunha a luta interna entre o que tinha se tornado e quem realmente era. Enquanto as sirenes se aproximavam, o tempo parecia escorregar. O milionário, a mulher, o homem, todos estavam à beira de um colapso. O que mais estava enterrado nas sombras de suas histórias? E o que aconteceria quando essa verdade quebrasse todas as barreiras que construíram entre si? E no fundo, uma pergunta ecoava na mente de todos. Até onde você iria para proteger o seu passado? Ou deixá-lo ser exposto? Já não havia como voltar atrás. A reviravolta tinha chegado, e o futuro parecia mais incerto e aterrador do que nunca. O silêncio ficou ainda mais opressivo quando a mulher começou a falar. Ela olhou para o milionário e disse: Você não sabe quem você é. Não realmente. E essa história envolvendo minha filha e eu é muito mais complicada do que você imagina. As palavras dela eram como um veneno que cortava a atmosfera, e todos na multidão sentiam que estavam prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Você destruiu vidas. Ninguém que eu conheço pode ser tão insensível. O celular da mulher estava em sua mão, e o display iluminou seu rosto com um brilho aterrado. Ela o levantou como se fosse uma arma, mas o que veio a seguir mudou tudo. Saiba que você tem um irmão, ela gritou, sua voz forte e ecoando como um trovão. O ar ficou pesado e a multidão parou. O homem com a arma hesitou, sua expressão virou confusão total. Um irmão que você não sabia que existia. A vida que você tomou de mim, de nós. As palavras a seguir dela foram como uma facada. Ele está preso por sua causa, por sua ambição. Você o abandonou. O impacto daquelas revelações fez o coração do milionário acelerar. Ele ficou paralisado, o rosto pálido, enquanto as conexões que nunca soube que existiam começavam a se entrelaçar. A mulher negra olhou para sua mãe
e depois para a menina no chão, e o desespero começou a misturar-se com uma nova esperança. Você não sabe a verdade, e ela pode salvá-lo, ou destruí-lo. A multidão assistia, os olhos arregalados. O choque era palpável, e a tensão crescente deixava todos quase sem respirar. O homem com a arma, ainda em estado de choque, finalmente abaixou o olhar. O que você está dizendo? Que eu tenho um irmão? Isso não faz sentido. A voz dele tremia, e a mão que segurava a arma quase escorregou. Você se importa mais com o dinheiro do que com a família. A mulher gritou e seus olhos brilharam com uma raiva que poderia rasgar o céu. Mas essa história é mais que isso. É sobre como parte do que você fez chegou até nós. E sua culpa se alimenta dos nossos sofrimentos. O milionário sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. Ele se lembrou de momentos da infância, de um irmão que havia desaparecido misteriosamente e que sua família sempre dissera não falar. O nó na garganta aumentava a cada instante. Não, isso não pode ser verdade. Suas palavras saíram em um sussurro. Mas é! A mulher prosseguiu, sem recuar. Ele estava com a mãe dele quando você fez sua escolha. Aquela opção que destruiu tantas vidas. E a vida dele está em suas mãos agora. O choque na multidão parecia cortar o ar. Ninguém se atrevia a respirar, com os olhos fixos no milionário, aguardando a próxima reação de alguém que sempre se viu no controle. Ele tropeçou um pouco, em busca de apoio. E suas memórias começaram a vir à tona, pedaços de um passado que tentara enterrar. Então, o homem com a arma, finalmente confrontando seus próprios demônios, ergueu a cabeça. Eu não sei o que fazer com tudo isso. A fragilidade no olhar dele expunha a luta interna entre o que tinha se tornado e quem realmente era. Enquanto as sirenes se aproximavam, o tempo parecia escorregar. O milionário, a mulher, o homem, todos estavam à beira de um colapso. O que mais estava enterrado nas sombras de suas histórias? E o que aconteceria quando essa verdade quebrasse todas as barreiras que construíram entre si? E então, em um instante de tensão máxima, o céu se iluminou com um brilho intenso. Um carro da polícia avançava, e no fundo, uma figura familiar surgiu, quase como um espírito. Era a irmã do milionário, a mulher por quem ele sempre tivera uma conexão misteriosa. Ela estava acompanhada de um homem, e o olhar deles transmitia uma mistura de determinação e pânico. "Parem! Não matem ele!" ela gritou, e o coração do milionário despencou. A multidão se virou, os olhares agora divididos. O homem com a arma e a mulher da calçada se congelaram, a tensão quase palpável na respiração coletiva. E num único movimento, a irmã estendeu a mão, como se quisesse tocar o passado. "Você não sabe a verdade. Existe algo que todos estão esquecendo. Um segredo que nunca deveria ter sido revelado." A multidão segurou a respiração. O que mais poderia sair daquilo, da boca dela? Corações aceleravam. E a expectativa gerou um silenciar profundo. O que ela sabia? O que realmente havia acontecido tanto tempo atrás? As peças do quebra-cabeça estavam se reorganizando em um quadro aterrador. E a sirene ressoava ao fundo, como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Todos estavam prestes a descobrir que a linha entre a culpa e a inocência era mais turva do que jamais imaginaram. O silêncio ficou ainda mais opressivo quando a mulher começou a falar. Ela olhou para o milionário e disse: "Você não sabe quem você é. Não realmente. E essa história, envolvendo minha filha e eu, é muito mais complicada do que você imagina." As palavras dela eram como um veneno que cortava a atmosfera, e todos na multidão sentiam que estavam prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. "Você destruiu vidas. Ninguém que eu conheço pode ser tão insensível." O celular da mulher estava em sua mão, e o display iluminou seu rosto com um brilho aterrado. Ela o levantou como se fosse uma arma. Mas o que veio a seguir mudou tudo. "Saiba que você tem um irmão!" Ela gritou,
sua voz forte ecoando como um trovão. O ar ficou pesado, e a multidão parou. O homem com a arma hesitou. Sua expressão virou confusão total. Um irmão que você não sabia que existia. A vida que você tomou de mim, de nós. As palavras a seguir dela foram como uma facada. Ele está preso por sua causa, por sua ambição. Você o abandonou. O impacto daquelas revelações fez o coração do milionário acelerar. Ele ficou paralisado, o rosto pálido, enquanto as conexões que nunca soube que existiam começavam a se entrelaçar. A mulher negra olhou para sua mãe e depois para a menina no chão. E o desespero começou a misturar-se com uma nova esperança. Você não sabe a verdade, e ela pode salvá-lo, ou destruí-lo. A multidão assistia, os olhos arregalados. O choque era palpável, e a tensão crescente deixava todos quase sem respirar. O homem com a arma, ainda em estado de choque, finalmente abaixou o olhar. O que você está dizendo? Que eu tenho um irmão? Isso não faz sentido. A voz dele tremia, e a mão que segurava a arma quase escorregou. Você se importa mais com o dinheiro do que com a família. A mulher gritou, e seus olhos brilharam com uma raiva que poderia rasgar o céu. Mas essa história é mais que isso. É sobre como parte do que você fez chegou até nós. E sua culpa se alimenta dos nossos sofrimentos. O milionário sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. Ele se lembrou de momentos da infância, de um irmão que havia desaparecido misteriosamente e que sua família sempre dissera não falar. O nó na garganta aumentava a cada instante. Não, isso não pode ser verdade. Suas palavras saíram em um sussurro. Mas a mulher prosseguiu, sem recuar. Ele estava com a mãe dele quando você fez sua escolha. Aquela opção que destruiu tantas vidas. E a vida dele está em suas mãos agora. O choque na multidão parecia cortar o ar. Ninguém se atrevia a respirar, com os olhos fixos no milionário, aguardando a próxima reação de alguém que sempre se viu no controle. Ele tropeçou um pouco, em busca de apoio, e suas memórias começaram a vir à tona, pedaços de um passado que tentara enterrar. Então, o homem com a arma, finalmente confrontando seus próprios demônios, ergueu a cabeça. Eu não sei o que fazer com tudo isso. A fragilidade no olhar dele expunha a luta interna entre o que tinha se tornado e quem realmente era. Enquanto as sirenes se aproximavam, o tempo parecia escorregar. O milionário, a mulher, o homem, todos estavam à beira de um colapso. O que mais estava enterrado nas sombras de suas histórias? E o que aconteceria quando essa verdade quebrasse todas as barreiras que construíram entre si? E então, em um instante de tensão máxima, o céu se iluminou com um brilho intenso. Um carro da polícia avançava, e no fundo, uma figura familiar surgiu, quase como um espírito. Era a irmã do milionário, a mulher por quem ele sempre tivera uma conexão misteriosa. Ela estava acompanhada de um homem, e o olhar deles transmitia uma mistura de determinação e pânico. Parem! Não matem ele! Ela gritou, e o coração do milionário despencou. A multidão se virou, os olhares agora divididos. O homem com a arma e a mulher da calçada se congelaram, a tensão quase palpável na respiração coletiva. E num único movimento, a irmã estendeu a mão, como se quisesse tocar o passado. Você não sabe a verdade. Existe algo que todos estão esquecendo. Um segredo que nunca deveria ter sido revelado. A multidão segurou a respiração. O que mais poderia sair daquilo, da boca dela? Foi então que, em meio ao caos, a mulher negra desatou um grito, alto e cortante. Não, a verdade é, e antes que pudesse concluir, uma sombra se moveu entre eles. O homem que acompanhava a irmã do milionário desabou, a expressão congelada em dor, revelando uma ferida aberta em seu corpo. O choque reverberou na multidão. Só então o milionário percebeu. O homem era o seu irmão. O homem que a mulher mencionava. O irmão que ele nunca soube que tinha. O destino os unira.
mas não da maneira que ele havia imaginado. A revelação explodiu como um bombardeio silencioso. Ele estava envolto em uma rede de vidas entrelaçadas por dor e segredo. A multidão agora se agitava, um murmúrio de confusão e pânico crescendo. Seu irmão! A mulher negra começou a chorar, enquanto o homem com a arma hesitava, os olhos mudando de raiva para uma tristeza profunda. O que você fez? As sirenes se aproximavam. Mas agora a única coisa que importava era aquele corpo no chão e a verdade que não resistiria à luz. Todos estavam na beira de um abismo, e o que aconteceria a seguir parecia mais aterrador do que o passado que haviam tentado esquecer. A vida deles nunca mais seria a mesma. E no meio daquela dor, uma pergunta pairava no ar, quase ensurdecedora. Até onde a verdade poderia empurrá-los? Estariam prontos para enfrentá-la? O silêncio ficou ainda mais opressivo quando a mulher começou a falar. Ela olhou para o milionário e disse: Você não sabe quem você é, não realmente. E essa história, envolvendo minha filha e eu, é muito mais complicada do que você imagina. As palavras dela eram como um veneno que cortava a atmosfera, e todos na multidão sentiam que estavam prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Você destruiu vidas. Ninguém que eu conheço pode ser tão insensível. O celular da mulher estava em sua mão, e o display iluminou seu rosto com um brilho aterrado. Ela o levantou como se fosse uma arma. Mas o que veio a seguir mudou tudo. Saiba que você tem um irmão. Ela gritou, sua voz forte, ecoando como um trovão. O ar ficou pesado, e a multidão parou. O homem com a arma hesitou. Sua expressão virou confusão total. Um irmão que você não sabia que existia. A vida que você tomou de mim, de nós. As palavras a seguir dela foram como uma facada. Ele está preso por sua causa, por sua ambição. Você o abandonou. O impacto daquelas revelações fez o coração do milionário acelerar. Ele ficou paralisado, o rosto pálido, enquanto as conexões que nunca soube que existiam começavam a se entrelaçar. A mulher negra olhou para sua mãe e depois para a menina no chão, e o desespero começou a misturar-se com uma nova esperança. Você não sabe a verdade, e ela pode salvá-lo, ou destruí-lo. A multidão assistia, os olhos arregalados. O choque era palpável, e a tensão crescente deixava todos quase sem respirar. O homem com a arma, ainda em estado de choque, finalmente abaixou o olhar. O que você está dizendo? Que eu tenho um irmão? Isso não faz sentido. A voz dele tremia, e a mão que segurava a arma quase escorregou. Você se importa mais com o dinheiro do que com a família. A mulher gritou, e seus olhos brilharam com uma raiva que poderia rasgar o céu. Mas essa história é mais que isso. É sobre como parte do que você fez chegou até nós, e sua culpa se alimenta dos nossos sofrimentos. O milionário sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. Ele se lembrou de momentos da infância, de um irmão que havia desaparecido misteriosamente e que sua família sempre dissera para não falar. O nó na garganta aumentava a cada instante. Não, isso não pode ser verdade. Suas palavras saíram em um sussurro. Mas é. A mulher prosseguiu, sem recuar. Ele estava com a mãe dele quando você fez sua escolha. Aquela opção que destruiu tantas vidas. E a vida dele está em suas mãos agora. O choque na multidão parecia cortar o ar. Ninguém se atrevia a respirar, com os olhos fixos no milionário, aguardando a próxima reação de alguém que sempre se viu no controle. Ele tropeçou um pouco, em busca de apoio, e suas memórias começaram a vir à tona, pedaços de um passado que tentara enterrar. Então, o homem com a arma, finalmente confrontando seus próprios demônios, ergueu a cabeça. Eu não sei o que fazer com tudo isso. A fragilidade no olhar dele expunha a luta interna entre o que tinha se tornado e quem realmente era. Enquanto as sirenes se aproximavam, o tempo parecia escorregar. O milionário, a mulher, o homem, todos estavam à beira de um colapso. O que mais estava enterrado nas sombras de suas histórias?
E o que aconteceria quando essa verdade quebrasse todas as barreiras que construíram entre si? E então, em um instante de tensão máxima, o céu se iluminou com um brilho intenso. Um carro da polícia avançava, e no fundo, uma figura familiar surgiu, quase como um espírito. Era a irmã do milionário, a mulher por quem eles sempre tiveram uma conexão misteriosa. Ela estava acompanhada de um homem, e o olhar deles transmitia uma mistura de determinação e pânico. "Parem! Não matem ele!" ela gritou, e o coração do milionário despencou. A multidão se virou, os olhares agora divididos. O homem com a arma e a mulher da calçada se congelaram. A tensão quase palpável na respiração coletiva. E num único movimento, a irmã estendeu a mão como se quisesse tocar o passado. "Você não sabe a verdade. Existe algo que todos estão esquecendo." Um segredo que nunca deveria ter sido revelado. A multidão segurou a respiração. O que mais poderia sair daquilo, da boca dela? Foi então que, em meio ao caos, a mulher negra desatou um grito, alto e cortante. "Não! A verdade é..." E antes que pudesse concluir, um tiro rangiu no ar. O homem com a arma disparou, mas não para o milionário ou para a mulher. Em um ato devastador, ele atirou na irmã dele. O mundo ao redor pareceu desmoronar. O corpo da mulher caiu no chão, seus olhos arregalados, a boca aberta em um último pedido. Um silêncio ensurdecedor se seguiu. O milionário ficou paralisado. A realidade o golpeou com força. As sirenes agora soavam como um lamento, e a multidão se agitou em pânico e choque. O homem com a arma, tomado pela gravidade do que fizera, olhava para todos com olhos vazios. O que eu fiz?" ele murmurou, a arma agora deslizando lentamente de sua mão. A mulher negra gritava, e todos os olhares estavam fixos no corpo caído. A verdade sobre quem eram e quem realmente amavam se transformara em dor, em tragédia. O milionário não sabia se chorava ou gritava. A irmã, a única conexão que ele acreditava ter, estava agora jogada no chão. A revelação de que tinha um irmão não importava mais. Tudo estava desmoronando, e novas perguntas surgiam. Quem era aquele homem? O que mais ele poderia ter feito? E no meio daquela confusão, uma sombra se aproximou. Era a menina. Com os olhos grandes, ela olhou para o homem e para o milionário. A verdade é só o começo. O que ela queria dizer? Qual era a verdade que ainda estava por vir? O caos se transformara em um emaranhado de segredos, e ninguém sabia o que esperava no próximo capítulo daquela história devastadora. E o corpo da irmã do milionário jazia no chão, e um silêncio ensurdecedor envolveu a cena. O homem com a arma estava paralisado, a expressão distorcida entre pânico e arrependimento. As sirenes da polícia se aproximavam, cortando o ar tenso. A multidão, que antes estava em choque, agora se agitava, alguns sussurrando, outros gritando. O que estava acontecendo? Como tudo tinha chegado àquela tragédia? O milionário ficou ali, congelado, os olhos fixos em sua irmã. Tantas conversas não ditas, tantos segredos guardados por anos. E por causa de um momento de raiva, tudo estava perdido. A mulher negra e sua filha pareciam devastadas. O lamento da mulher ecoava na noite fria, como um grito de dor que se untava ao vento. "Mãe!" A menina, ainda deitada no chão, levantou-se aos trancos e barrancos, o terror em seu olhar. Ela olhou para o homem com a arma e um fio na barriga invadiu o milionário. O que aquela criança sabia? Havia algo mais ali, algo que ainda não tinha sido revelado, e a tensão na atmosfera era quase palpável. "Vocês precisam entender!" A menina gritou com a voz tremendo. A verdade não acabou. Há mais coisas a serem reveladas. Enquanto ela falava, suas palavras carregavam uma urgência estranha, como se algo em seu interior estivesse prestes a explodir.
O homem com a arma, ainda atordoado, começava a entender a gravidade do seu ato. Eu não sabia que era ela. Sua voz saiu arrastada, cheia de culpa. Eu só queria me vingar, mas não assim. Olhos se voltaram para o milionário, esperando uma reação. Ele queria gritar, queria correr para longe daquela cena horrenda, mas algo dentro dele o impediu. Ele tinha que encarar a verdade. Eu não conhecia meu irmão, ele começou, a voz baixa, mas firme. Eu não sabia de nada. A irmã de repente pareceu ganhar vida um pouco. É hora de enxergar quem você realmente é, de confrontar seu passado. A urgência nas palavras dela ecoou, como se toda a multidão estivesse esperando por isso. O que você construiu, tudo o que você é agora, vem de decisões feitas sem pensar nas consequências. As sirenes estavam agora tão próximas que o som se mesclava ao barulho da tensão crescente. O milionário respirou fundo, sentindo o peso dos olhares sobre ele. Ele se voltou para o homem. Me diga, quem é meu irmão? Os olhos do homem brilharam com lágrimas. Ele foi preso por um crime que você nunca soube que existiu. A vingança maluca que você desencadeou ao longo dos anos destruiu minha família. O desespero nas palavras causou um tremor de reconhecimento no milionário. O impacto da verdade começava a emergir como uma onda avassaladora. Não há como consertar agora. O homem com a arma deixou-a cair ao chão. Nada vai trazer ela de volta. A frustração, a tristeza, tudo estava ali, colidindo como uma tempestade furiosa. Finalmente a menina tomou a dianteira, erguendo a cabeça. A sensação de perda pode ser transformada, mas todos devem enfrentar suas verdades para mudar. Ela olhou para a mulher negra e uma conexão inesperada começou a se formar. As sirenes chegaram ao ponto em que a polícia pulou da viatura, prontos para controlar a situação. O milionário percebeu que não importava o que aconteceria a seguir. Cada um deles tinha um papel a desempenhar, uma chance de transformar sua dor em algo maior, algo que poderia finalmente dar à irmã e ao menino a paz que mereciam. E enquanto o tumulto ecoava ao seu redor, a ideia de reconstrução iluminou uma luz no meio da escuridão. Ele daria um jeito. A jornada estava apenas começando, e ele estava determinado a não se perder novamente. Vamos contar a verdade, ele gritou, agora cheio de propósito. É hora de enfrentar nossas histórias. E com isso, o futuro se abriu diante deles. Uma nova chance, uma transformação inesperada. E uma palavra ecoou na multidão: mudança. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam este desfecho impressionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem como isso é importante.